profissionais e caminheiros, dirigentes e comunidade sempre alerta. Bem-vindos ao 38 à Conversa, o podcast onde escutismo e boas histórias se cruzam. Eu sou a Mariana e hoje temos uma convidada especial que sabe tudo sobre decisões importantes. Mas será que saberia fazer um nó direito? Vamos descobrir com a ex-escoteira nesta casa, a vereadora Andrea Silva. Boa noite, antes de mais, bem-vinda ao nosso podcast. Olá Mariana, boa noite. Obrigada. Houve algum motivo específico para ter aceito o nosso convite? Sim, um motivo muito específico, porque eu continuo a sentir parte do agrupamento 38 da Matriz. Ao fim destes anos todos, ainda me diz muito, traz-me muitas boas memórias e recordações. Também cresci aqui, aprendi muito e, portanto, nada melhor do que voltar a casa. Estou curiosa para saber uma coisa. Qual acha que é mais difícil? Aprovar um orçamento municipal ou convencer um grupo de escoteiros a montar uma tenda num dia de chuva? Não, é mais difícil aprovar um orçamento municipal. Sobre isso não tenho dúvida. Até porque os escoteiros estão muito habituados sempre a trabalhar em equipa, não é? E às vezes é difícil convencermos os outros a trabalharem connosco em equipa. Vamos então falar um pouco sobre si. Quem é a Andrea Silva? Andrea Silva é uma poveira, nascida mesmo aqui pertinho, ali na Rua Visconde de Azevedo, que cresceu aqui na Matriz, na paróquia da Matriz. Foi cá que frequentei a catequese, que ajudei também, auxiliei a dar catequese, que fiz parte do grupo de jovens, que vim parar aos escoteiros, que casei, batizei as minhas filhas e, para além disso, já passaram 45 anos, tenho 45 anos, mas acho eu que continuo a ser a mesma pessoa de sempre. Que conhece as pessoas todas daqui desta zona, que entretanto foi crescendo, saiu para estudar e estive fora mais ou menos metade do tempo, porque metade do tempo também vinha cá trabalhar. Gerir as duas coisas. Geria as duas coisas e portanto nunca me fui desligando da minha cidade, não é? E a partir do momento em que depois entrei para a Câmara Municipal, comecei de facto a conhecer a Póvoa como um concelho, não é? Já não só aqui esta zona da cidade onde eu cresci, eu caminhava para a escola, ia para a escola dos Chininhos, para a escola Flávio Gonçalves, para a Rocha Peixoto, a pé, caminhava muito nessa altura, não é? Até porque íamos sempre sozinhos, hoje em dia sim, nós levamos os nossos filhos à escola, é diferente. E portanto sou uma jovem ainda, acho eu, mas poveira, com muito orgulho. Falou ainda há pouco da sua avó. Como foi a sua infância? A minha infância foi muito feliz. Até porque eu ainda brincava na rua, não é? Tinha a felicidade de poder brincar na rua. Os meus vizinhos todos, nós conhecíamos todos pelo nome, jogávamos à corda, saltávamos ao elástico, passávamos as noites de São Pedro a ouvir os A2M a tocar na Matriz e até às 7 da manhã a música não parava, sempre com pessoas a circular na rua. E portanto eu acho que cresci bem e cresci feliz. Alguma vez pensou que ia chegar à política? Não. Não estava nos planos então? Não estava, minimamente nos meus planos. Eu já tenho contado algumas vezes fazem-me esta pergunta e eu achava quando era mais nova que ia ser hospedeira de bordo ou advogada. Também são duas boas profissões. Não é? Achava que até porque eu estava muito ligada à área das línguas, das humanidades, estudei inglês e alemão e achava muita piada, não é? Sim. A poder fazer uma coisa dessas. Depois descobri, só que eu nunca tinha andado de avião, não é? Pois. Pronto. Entretanto, na universidade tive uma viagem de estudo à Alemanha, andei pela primeira vez de avião e descobri que se calhar não era propriamente, não ia gostar de passar a vida lá enfiada num avião para a frente e para trás. E portanto hoje em dia viajo sempre quando sou quase obrigada, ou seja, quando tenho que ir em trabalho, quando são questões que eu não posso fugir mesmo, eu vou. Mas não posso dizer que seria o meu emprego de sonho, não é? Okay. Depois, entretanto, advogada também achei que não, porque tive uma cadeira de Direito na altura do meu curso. Nada. E não gostei nada. E pensei, ok, isto não é como nos filmes. Porque eu vi os filmes, não é? E era achava tudo muito era fácil. Muito giro e aqueles debates todos e tal.
E depois comecei a olhar para os livros e para os textos de direito e pensei, ok, não. Não é para mim. Não é para mim. E, portanto, acabei mesmo por ficar só pelas relações internacionais, acabei o meu curso, eu achava que ainda fazia direito a seguir. Não fiz nada, acabei por ficar por ali e pronto, e tentei ingressar no mercado de trabalho, fazendo muitas coisas diferentes ao longo da vida, até que depois fui parar à Câmara Municipal para apoiar, na altura, o Dr. Luís Diamantino, que era o vereador da Ação Social e da Educação e da Cultura. Pronto, e foi assim, foi por aí que eu lá cheguei à política, não é? E fui ficando, fui gostando daquilo que fazia, fui fazendo com gosto, os dias nunca são iguais, há sempre novidades. Fui fazendo o meu melhor, ou fui dando o meu melhor, ajudando as pessoas, fazendo aquilo que eu podia. Pronto, e o meu melhor todos os dias, não é? Foi levando até aos dias de hoje. E é isso que eu acho que devemos continuar a fazer, não é? Com bons escuteiros, acho que é esse o nosso objetivo. Exatamente. Falou de hospedeira de bordo e advogada, mas há outra profissão que gostava de fazer se não fosse vereadora? Olha, eu vou-te confessar, uma das coisas que eu gostei muito de fazer foi, mal eu acabei o curso, eu fiz um pequeno estágio numa empresa têxtil, porque os meus avós também vinham ligados às empresas têxteis, a piugas e confecção e tal, e portanto eu gostava sempre muito da produção. E quando era miúda lembro-me de estar com eles a ajudar, a arranjar as meias, a fazer aquelas coisas todas, achava imensa piada aquilo. E então quando acabei o curso e fui parar a fazer o meu primeiro, digamos, estágio na minha área, foi para a área do comércio internacional, numa empresa que também trabalhava ao têxtil e que tinha, no fundo, um departamento de comércio externo, onde eu fazia feiras, onde ia angariar clientes, fazer essas coisas. E isso dava-me muito prazer. Portanto, seria algo que eu também gostaria de fazer. Sim, o que se calhar faria até aos dias de hoje. Tem algum talento escondido que ninguém imagina? Ai, acho que não. Eu já fiz algumas coisas. Bem, se calhar que ninguém imagina, não, mas que se calhar ninguém sabe, não é? Sim, mas, acaba por ser assim. Acaba por ser assim. Eu fiz karaté, fiz natação, Então, fiz... Se calhar ninguém sabe mesmo. Ninguém sabe, toquei na banda de música saxofone. Portanto, fui fazendo assim algumas coisas que se calhar poucas pessoas sabem e conhecem. Mas também toquei no coro dos escuteiros, porque na altura... Então este já é capaz de alguém saber. Esse é capaz de alguém saber, porque na altura, na missa dos escuteiros, nós tocávamos não é, no coro e, portanto, eu tocava muito, muito feliz a música ou de entrada ou de saída, em parceria com a Joana Fortes, que era a minha colega que também tocava. Muito bem. Alguma história engraçada de reuniões ou eventos em que tenha estado presente? Assim, uma história caricata. Eu tenho uma que me marcou para a vida toda, não é? Mas foi de uma atividade que nós fizemos. Eu estava nos Exploradores e nós fizemos um raid noturno, o meu primeiro raid noturno. Vocês têm que colocar isto há muitos anos atrás, em que não existiam GPS, telemóveis, nem nada dessas coisas. Então fomos fazê-lo ali para os lados de Braga. Nós não fazíamos a mínima ideia para onde íamos, certo? E tínhamos que ler depois, era as cartas e tal. Bem, nós lemos aquilo tudo mal e a determinado momento estávamos perdidas, completamente perdidas. E éramos 6 raparigas. Estávamos completamente Espero que isto perdidas. não seja um motivo para dizerem que as raparigas não sabem seguir direções. Vamos por Não, aqui. não, eu acho que não. De lá até cá evoluímos imenso. A partir daí nunca mais me perdi. Aprendi a lição. Mas foi muito engraçado porque nós ficámos completamente mesmo perdidas e não fazíamos a mínima ideia onde estávamos, então tivemos que nos dirigir a um cafezinho que havia lá na aldeia e pedir para tentar ligar alguém para informarmos onde é que nós estávamos, não é? Porque a determinado momento já andava toda a gente à nossa procura, nós desviámos-nos completamente da rota, não é? E portanto estávamos todas assustadas, não é? Éramos Sim, é normal. muito, muito jovens, estávamos muito assustadas a pensar o que é que nos vai acontecer. Não tínhamos dinheiro connosco na altura e eu a pedir ao senhor de lá do café, olha, desculpe, mas nós não temos dinheiro, mas nós podemos ligar a alguém que nos venha buscar e depois nós pagarmos e aquela... e portanto foi uma história que me marcou para sempre, nunca mais me esqueci. Nessa noite acho que acontecia tudo, passamos por sítios como nos perdemos, não é? Passamos por sítios em que não existia luz absolutamente nenhuma e de repente ouvíamos cair
cães a ladrar atrás e nós a Era fugirmos para aos provocar o gritos e medo. tal, a provocar o medo. Mas porque realmente nós andamos por caminhos que se calhar não era suposto Pois, termos exato. ido. E, portanto, foi uma aventura que me marcou para sempre. Como é que a sua família lida com as horas perdidas na política? A minha família foi-se habituando. Pois, Ou seja, eu sou um bocadinho até mãe galinha, por exemplo. As minhas filhas até se calhar dispensavam às vezes que eu fosse tanto. Mas eu tive a felicidade de conseguir ter uma família muito estruturada que me deu sempre apoio. Mas também eles sabem que eu, quando me determino a fazer uma coisa, eu vou fazê-la, Vai vou levar tentar até ao fazê-la até ao fim, bem feita. E portanto, se eu disser, olha, eu preciso de ir, eu preciso de fazer, eu preciso de... felizmente sempre fui bem compreendida, nunca houve cobrança de absolutamente nada. E acho que acabaram por se habituar. Nunca sente o apoio cobraram. deles também. Sim, sinto o apoio deles. Acho que sim, eles também sabem o quanto eu gosto daquilo que faço. Como é lidar com a exposição social? Não é fácil. Parece, eu sei que parece. E sei que muitas vezes as pessoas só veem a parte bonita, que é a parte que nós mostramos das Exato. fotografias, etc, não é? Mas também tem os seus inconvenientes, porque muitas das vezes é difícil estarmos em qualquer sítio Que não estejam pessoas. E que não falem. E eu sou uma pessoa extremamente acessível, portanto as pessoas não têm medo de falar comigo. Mas às vezes é difícil, porque, por exemplo, se eu estiver a almoçar, sou capaz de ser interrompida imensas vezes. Acaba por ser um bocado inconveniente. Ou seja, eu lido bem com isso, mas acredito que não seja fácil para toda a gente lidar com a exposição social, não é? E se calhar, às vezes, quem é mais prejudicado é quem está a ter comigo uma conversa Exato. e interrompe, e depois volta outra vez ao início da conversa e, se for preciso, interrompe outra vez. E, portanto, às vezes isso acontece, mas com paciência. E entre o escotismo ou a política? Onde se discute mais? Ai, na política. Sem dúvida. Sem dúvida. Nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Foi uma resposta tão rápida. Não tenho dúvida. Eu acho que as discussões do escotismo são diferentes, naturalmente, Claro. mas têm outra substância também, relativamente aos assuntos que são muitas vezes debatidos. Tem a ver com mais questões, se calhar, mais de princípios, valores, ética e aqueles valores que eu também sempre aprendi, com eles cresci e continuo a prezá-los. A política, às vezes, há pessoas que não distinguem a política também da politiquice, que são duas coisas diferentes, não é? E, portanto, a política, na sua essência, é boa, porque significa gerir a cidade para os interesses comuns de toda a gente, significa nós termos uma missão pública e ajudarmos os outros a viverem melhor. E depois há a politiquice, que é o diz que disse, não é? Mas que também acaba por existir em todo lado. É preciso nós convencermos os outros de que as nossas ideias são melhores do que as dos outros. Temos agora a primeira rúbrica deste podcast, que se chama Baden-Powell aprovaria. Acha que está pronta para este desafio? Ai, não sei. Esta rúbrica consiste em responder algumas perguntas sobre vários temas. Podemos começar? Vamos lá então? Eu acho que vou fazer má figura. Mas... Não, isso nunca. São perguntas muito fáceis que a gente fez de propósito já. Portanto, quantos anos tem o agrupamento 38 Matriz? 101, 100, 55 ou 90? Epá. Estamos aqui. Estamos. Estamos. Eu, ano passado, recebi o dilema dos 100, não é? Portanto, neste momento tem 101. Vamos bloquear então? Vamos bloquear. O vermelho, se faz favor. Temos aqui, não é? Sem stress. Meu Deus. Quantas secções existem no agrupamento? 4, 5, 3 ou 1? 5. 5? Secções. Sabe quais são? Se calhar ajuda. Não, espera lá, mas secções estamos a falar da... Dos nossos lenços, concretamente. Sim. Sabe A alcateia, são os lobitos. Exato. Lobitos, os exploradores. Sim.
Os pioneiros, Sim. os caminheiros, Uhum. são 4. Exato. Pois, Tem alguma dúvida? não, são 4. Vamos bloquear? Tem ao Vamos. seu ladinho também uma pista. Certíssimo. Já me safei desta. Uma de cada vez. Em que ano a Póvoa foi levada à cidade? Nós fizemos 50 anos, portanto. É só fazer as contas, não é? 24 de agosto de 1974, 29 de junho de 1962, 16 de junho de 1973, 16 de julho de 1973. 16 de junho de 1973. O azulinho, então. Sem qualquer dúvida. Certíssimo. Até agora está. Dá mal. António Augusto da Rocha Peixoto nasceu na Póvoa de Varzim. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Sem dúvida também. Tá. O conhecimento. Certíssimo. Quantas freguesias tem a Póvoa de Varzim? Bem, antes da desagregação ou depois da desagregação? Agora é que vocês Antes. vão tramar. Antes da desagregação, são 7. Isto foi para confundir. Ou agora. não, antes Depois. da desagregação. Depois. Depois. Já estamos aqui a são ficar 12. confusos, produção. 7 é com a agregação das freguesias, 12 Pronto, sem a é agregação. depois. A Ok. produção está aqui a dizer-me ao ouvido, que não tem nada a dizer-me ao ouvido, mas está aqui a dizer. 12 freguesias. Isto também foi um debate, por isso é que. Claro, é que agora estamos nessa fase Pois, do debate. exatamente. É agregação ou é desagregação? Isto faz tudo parte. Isto. Vamos lá então. Quem é esta personalidade e não é personalidade? Opa. Passamos esta à frente porque, não é? Põe a. Eu acho que era José Rodrigues Maio. Já sabia que. Culpa minha, desculpem. Esta foi fácil. Foi. Oh, Mariana, esta foi fácil. Um dos fundadores do núcleo da Póvoa de Varzim, 7 de maio, foi o padre Aurélio Martins de Faria. Esta já não é fácil. Esta já não é fácil. Mas eu diria que sim. Vamos bloquear então. Vamos bloquear? Certíssimo. Até agora foi tudo fácil, portanto. Qual o dia de Santo António? 13, dia 13. 13 de junho. Ou de maio? Não. Essa eu sei. Qual o primeiro nome da Póvoa enquanto vila? Vila Uerazini, Vila Euracini, Varazim ou Vila Ueracini? Vila Euracini. É Euracini? Ou Euracini. será? Espera lá, pois ali estão as duas letras. Sim, aqui a Vila Ueracini. Ueracini. Certíssimo. Foi só para confundir aqui. Sim, depois elas estavam realmente. Qual é a especialidade mais poveira de todas? Rabanada poveira, pastel de nata, francesinha ou caldo verde? E depois, isto às vezes depende do gosto de cada um. Há quem diga que é a francesinha, mas é rabanada palmeira. Uma boa rabanada poveira. Está quase a acabar. Se um poveiro disser que está a ir à praça, para onde está a ir? Para um comício, para o mercado, para o café da esquina ou para a discoteca? Para o mercado. Sem dúvida também. Sem dúvida. Podia ir à Praça da Almada também. Também. Qual o dia da camisola poveira? 1 de dezembro, 19 de março, 8 de janeiro ou 8 de dezembro? 8 de dezembro. Sem dúvida também. Sem dúvida nenhuma. Acho que fechamos da melhor maneira esta rúbrica. Não? Ainda falta uma? Opa, sério, isto hoje. São 13 de 13. Boa. Qual a padroeira da cidade da Póvoa de Varzim? Nossa Senhora de Fátima, São Pedro, Nossa Senhora da Assunção ou Nossa Senhora da Conceição? Apesar de muita gente achar que as festas de São Pedro é porque São Pedro é o nosso padroeiro, não. É a Nossa Senhora da Conceição. Muito bem. Agora sim, terminamos esta rúbrica. Correu bem até, não achou? Correu bem. Eu estava à espera da rabanada palmeira agora. Pois, já é uma falha nossa, pá. Temos que melhorar isto.
Portanto, depois deste quiz, falamos agora da sua jornada escotista. Como e quando começou no escotismo? Olha, eu comecei nos escoteiros porque foi na altura, eu entrei mesmo nos exploradores. A minha chefe na altura foi a chefe Fernanda, estava a começar o escotismo a alargar-se para o setor feminino, não é? E portanto andavam à procura de pessoas para participar e na altura ainda eram poucas as raparigas que participavam ou que queriam, mas na altura os meus pais falaram-me nisso e eu achei por bem começar a participar. E entrei precisamente para ali, para a antiga sede da Primeirinha, ainda tenho para lá umas fotografias muito giras, e a chefe Fernanda na altura ainda nem sequer haviam as bandeirolas, e portanto aquelas bandeirolas brancas e verdes com os desenhos dos animais surgiram precisamente na altura em que eu entrei, e o meu pai tinha imenso jeito para fazer lá os desenhos e na altura, pronto, ele fez lá uns desenhinhos e começamos a criar as bandeirolas que ainda hoje eu sei que existem, mas começaram a aparecer nessa altura. Foi precisamente nesse ano em que eu entrei. Já não me lembro qual foi o ano, mas sei que foi um percurso muito, muito engraçado, porque eu fui aprendendo muitas coisas e ganhando algumas competências, não é? Mesmo quando me perdi com esta equipa, mas fomos aprendendo algumas competências que foram durando até aos dias de hoje, não tenho dúvida nenhuma. E esse gosto pelo escotismo começou na primeira reunião ou só porque os seus pais a arrastaram para aqui? Olha, eu acho que foi uma coisa pela qual eu me fui apaixonando, pela qual eu fui gostando. Porque no início era tudo ainda muito novo, não é? Eu não conhecia muito bem, mas depois eu acho que as pessoas que estavam na altura, os dirigentes que nos envolviam, toda a envolvência que existia e que eu já tinha também com os meus colegas e com a própria paróquia, com o Padre Fonte também, foram fazendo com que eu fosse gostando cada vez mais e participando cada vez mais. E portanto fazer pela primeira vez para mim fazer um acampamento, não é, no meio do mato foi uma coisa maravilhosa, e portanto eu acho que é um gosto que se vai criando. Não é algo, até porque eu na altura achava que nunca iria conseguir acampar no meio não é? Sem nenhum tipo de comodidades e acabei por perceber que era capaz de fazer coisas que eu não imaginava ser capaz. Acho que também foi muito isso que eu aprendi com o escotismo. O que a mais marcou nessa experiência foi essa questão do começar a dormir fora de casa, por exemplo, num ambiente que nós não estamos habituados a princípio? Também, ou seja, se calhar até foi mais o fator trabalhar em equipa, criar dinâmicas de equipa, aprender a trabalhar em equipa, que eu acho que isso era uma coisa que nós não tínhamos tanto na escola, não é? E estas competências que eram extra-escolares, eu acho que nós as ganhamos muito nas outras atividades. E há alguns anos atrás, porque já passaram alguns anos, não existiam tantas quanto isso. E eu acho que o escotismo me trouxe isso, acima de tudo. Algum momento inesquecível ou engraçado dos tempos de escoteira? Sim. Inesquecível ou engraçado foi aquele o momento que foi de pânico, mas depois foi muito divertido quando conseguimos chegar. Mas também me lembro, acho que era muito giro, por exemplo, quando tínhamos que estar num acampamento a cozinhar, não é? Eu nunca na vida pensei, a minha primeira experiência com cozinha ser numa botija com foi cantinas. Numa botija com gás e com tacho e em casa a perguntar à minha mãe como é que se faz o estrugido para a massa, certo? Acho que foi a primeira vez que eu fiz sozinha um estrugido para fazer uma massa. Correu bem? Correu bem, ficou boa, não queimou. Já tivemos muitas histórias aqui de queimar coisas, por isso. E portanto acho que era muito giro, acho que a fase das montagens para mim foi sempre uma fase muito, muito, muito gira. Eu gostava muito de montar e de perceber como é que de repente nós tínhamos ali uma cozinha e tínhamos ali coisas para conseguir, não é? Fazer sim, e mesmo a questão de precisarmos de madeira e nós não estamos habituados, por exemplo, em casa, temos que pegar em 2 paus para fazer uma mesa. Exatamente, não é? E os bancos e aquelas coisas todas. E na altura fiquei fascinada por isso, porque para mim era totalmente desconhecido. E foi uma experiência muito, muito, muito interessante. Portanto, algum valor escotista que leva até aos dias de hoje na sua vida pessoal e profissional?
Sim, aqueles que eu normalmente me lembro deles praticamente todos os dias são precisamente o primeiro dever do escuta começa em casa e depois fazer uma boa ação por dia. Esses são aqueles dois que todos os dias eu me lembro deles. É muito bom recordar-se disso ainda. Ainda acompanha ou participa em alguma atividade escutista? Não, participar não participo, só mesmo quando sou solicitada em representação do município, participo, mas vou acompanhando e quando me pedem, nomeadamente há 2 ou 3 anos atrás, participei num evento também dos escuteiros, ver se eu me lembro agora do nome, que foi um evento em que eu fui lá também conversar e agora falta-me o nome do evento, pronto, esqueci-me, mas não faz mal, eu depois vou-me lembrar. E portanto, quando no cenáculo, exatamente, pronto. Aqui outra vez, aqui no cenáculo, exatamente. E portanto, eu quando sou solicitada tenho todo o prazer em participar. E vou acompanhando, e depois vou acompanhando as atividades que vão fazendo. Mas é um acompanhamento à distância. Sim, mas continua a estar presente, por isso marca sempre, não é? Acha que o escutismo pode ser uma ferramenta importante para o desenvolvimento dos jovens? Não acho, tenho a certeza absoluta. Fiquei aqui nervosa, já Não. ia dizer não, Não acho. Tenho a certeza absoluta que todas as aprendizagens que se adquirem nos escuteiros são válidas para toda a vida, para sempre. Não ficam só em determinado momento da nossa vida e acompanham-nos É uma aprendizagem sempre. contínua. É uma aprendizagem contínua, sem dúvida. Se pudesse criar uma nova tradição escutista, qual seria? Uma nova tradição escutista. É algo que nós não pensamos. Pois não. Nem nós que estamos dentro do movimento pensamos nisso, imagino. Pois é, essa é uma pergunta difícil. Não, mas eu acho que podia ser engraçado, por exemplo, criar-se uma tradição com, tal como existem os ex-alunos, não é? Exato, sim. Não é? Criar-se uma tradição com os ex que se pudessem... Nós há pouco tempo, por acaso, no agrupamento fizemos um jantar. Sim, um dia, basicamente, em que chamámos os ex-escuteiros e fizemos algumas atividades, como, já não me lembro bem, jogos que tinham a ver com construções e coisas assim, e depois tivemos um momento de convívio que lá está, já não me lembro se foi almoço ou jantar, mas almoço, outra vez aqui, ajuda, mas fizemos um almoço e acho que não só para nós que estamos hoje no movimento, mas mesmo para as pessoas que vêm, é muito importante, porque há muitas pessoas que vieram e disseram assim, ei, já não te vi há muito tempo, ou não sei o que é. E acho que isto de nos mantermos ligados com as outras gerações, digamos assim, para nós também é importante. Sim, e eu acho que se pode criar uma tradição a partir daí. Sim. Acho que é uma ideia engraçada. Acho que é giro. O que a fez sair do movimento? Olha, foi uma circunstância na altura muito especial. A minha mãe estava grávida do meu irmão mais novo, que hoje já tem 30 anos quase, e que é meu afilhado. E que na altura ela teve um problema de saúde, teve que ficar por casa e não podia fazer muitas coisas e portanto eu com a escola, com ter que ajudar em casa, com uma série de coisas para fazer, para estudar para os textos, etc, afastei-me porque não tinha efetivamente o tempo que eu gostava de ter para me dedicar, até porque depois não podia participar na maior parte das atividades, a equipa ou o grupo contavam comigo e eu não podia participar e dar o meu contributo e portanto eu achei, e na altura falei com o chefe Kim, que naquele momento teria que me afastar porque não estavam reunidas as circunstâncias e que depois quando fosse oportuno que voltaria. A verdade é que depois as coisas foram sucedendo noutro sentido e não pronto, teve a oportunidade de voltar. Mas como se diz, escuteiro uma vez, escuteiro para sempre. Por isso temos a certeza que continuará ligada a este movimento e principalmente a esta casa. Sim, sem dúvida nenhuma. Portanto, agora passamos para as histórias na mochila. É a segunda rúbrica do podcast e o convidado é desafiado a contar-nos um dos momentos mais engraçados da sua vida pessoal ou a nível escutista. Se sentir confortável para tal, pode-nos contar uma de cada. Já tivemos ali uma história bastante engraçada de se perder. Sim.
Histórias na mochila tem algumas que me foram ajudando a crescer. E há uma que eu conto muitas vezes, mesmo às pessoas mais novas, para lhes dar um exemplo de como às vezes nós nunca sabemos quem está do outro lado, com quem estamos a falar, e isso pode fazer toda a diferença na nossa vida. Eu, na altura, trabalhava como recepcionista na empresa municipal de Varzim Lazer e soube de um anúncio para ir trabalhar para o Casino da Póvoa, como secretária da administração. E eu ainda era muito jovem e, portanto, queria uma vida melhor, certo? Queria procurar o melhor para mim e, portanto, candidatei-me, fui fazer essa entrevista de trabalho. Quando a entrevista terminou, uma das pessoas que estava presente, que era um dos diretores, porque na altura eram vários, acompanhou-me à saída e disse-me, olha, a menina não me está a conhecer, mas trabalha na Varzim Lazer, não trabalha? Eu disse, sim, é verdade, de facto, trabalho. Diz ele, pois, bem, eu hoje estou de fato, normalmente estou de calções e t-shirt, é provável que não me reconheça. Eu disse, olha, peço desculpa, mas não, eu estou muito envergonhada, não é? Diz ele, pois é, mas olha, no outro dia houve lá assim um problema que a menina me ajudou a resolver e foi fantástica, foi profissional, foi muito simpática, foi tudo, gostei muito de si. Por mim, você está contratada, você fica. E a verdade é que depois acabei por ficar. Fui escolhida entre os candidatos e acabei por ficar e fiquei. E então o meu percurso a seguir foi precisamente ir para a secretária de administração do Casino da Póvoa. E na altura pensei, bem, imaginem que eu naquele dia tinha acordado mal disposta e tinha respondido torto ao senhor, não é? E pensei, bem, eu não sabia mesmo com quem estava a falar, não fazia a mínima ideia quem era o senhor. Mas isso podia ter feito toda a diferença na minha vida, porque eu podia ter perdido a oportunidade de emprego e a oportunidade de trabalho por causa dessa minha atitude. Portanto, a partir daí isso marcou-me para sempre. Ou seja, nós devemos tratar os outros como gostamos que nos tratem a nós, certo? Nós nunca sabemos quem está do outro lado e se calhar anos mais tarde podemos encontrar essas pessoas e essas pessoas podem ter... Não há duas hipóteses para causar uma primeira boa impressão, certo? Se o senhor tivesse sido uma má impressão minha, depois diria aos colegas, não, vocês nem pensem porque esta rapariga é mal disposta, não é simpática. E marcou assim e marcou ao senhor, porque o senhor acabou por se lembrar da história. Exatamente. E deu-me uma oportunidade na minha vida que também muito me enriqueceu, portanto... Meus meninos ouçam esta história e comecem a aprender. Essa é uma boa história. Acho que devemos ter sempre muito cuidado da forma como falamos para os outros. Depois desta história, vamos tentar perceber como a política e o escotismo podem estar interligados. Como foi o seu percurso político até chegar a vereadora? Olha, eu terminei a minha formação em 2001, na altura em que me inscrevi no Partido Social Democrata. Foi o partido que eu escolhi e foi já depois de ter a minha formação feita. Eu achei que deveria esperar para ter a minha formação, para perceber com quem eu me identificava mais e depois então é que me juntei ao partido. E comecei a participar nas atividades, comecei a gostar imenso de participar. Acho que me dediquei de forma genuína porque era algo que me fascinava. E a determinado momento as pessoas acharam por bem que se calhar faria algum sentido convidarem-me a integrar a lista à Câmara Municipal e eu integrei-a em 7º lugar e no final, como acharam que se calhar era uma forma de eu também ir ganhando outro tipo de competências, acabaram por me chamar para trabalhar e ser assessora do Dr. Luís Diamantino. Foi assim que eu cheguei à Câmara Municipal. E no mandato seguinte fui convidada para integrar a lista já num lugar mais acima e então fui eleita como vereadora e neste momento já fiz 4 mandatos. Estou lá já há 20 anos, mas 16 são como vereadora. Já passei por quase todos os pelouros da Câmara Municipal, desde o ambiente, a ação social, juventude, recursos humanos, atendimento municipal, modernização administrativa. Tudo o que já havia. passei por quase tudo, menos pelas obras, graças a Deus, porque é muito difícil, mas acho que fui crescendo muito nestes anos que lá passei e tive a oportunidade de ir deixando a minha marca junto das pessoas. Nesse percurso todo, há alguma influência escotista pelo meio? Há muita, porque na verdade tudo aquilo que são a nossa forma de ser e de estar e os nossos princípios e valores e que nos acompanham para sempre
se nós verdadeiramente formos genuínos, não há forma de mudarmos ou de sermos pessoas diferentes. Há uma frase muito interessante que diz: queres conhecer as pessoas, dá-lhes poder. Ou seja, se as pessoas com o poder mudarem a sua forma de ser ou de estar na vida, é porque se calhar não são genuínas na sua forma de estar. Eu acho que o maior elogio que já me deram até hoje foi alguém que me conhecia daqui da Paróquia da Matriz há muito tempo e que me disse assim: oh Andrea, desculpa, mas eu conheço-te há tanto tempo e tu és a mesma, tu não mudaste. Eu disse: pronto, então ganhei o dia. É o maior elogio que eu posso receber. Porque é verdade que estes valores acompanham-nos sempre e isto depois coloca-se no nosso trabalho, coloca-se no contacto com o ser humano, coloca-se na empatia que temos com os outros, colocarmos no lugar dos outros, percebermos e compreendermos de facto os problemas que os outros têm e termos vontade de ajudar e de mudar o mundo. Sim. É um bocadinho por aí. Qual foi o maior desafio que já enfrentou na Câmara? Ora bem, eu acho que o maior é aquele que eu estou a enfrentar agora. É o que vem a seguir. É o que vem a seguir. Porque eu acho que todos os dias enfrento desafios grandes e todos os dias, porque lá está, os dias nunca são iguais, são sempre diferentes. Nunca sabemos muito bem o que é que vai acontecer no dia a seguir. E, portanto, às vezes há situações que temos que resolver na hora, outras que podem esperar, outras que são questões estratégicas ou de pensamento ou daquilo que queremos implementar. Mas sem dúvida nenhuma que eu acho que o próximo desafio é aquele que vai ser mais desafiador e mais intenso, porque a responsabilidade é grande. Mas também me sinto bem, porque também sinto que as pessoas confiam e se me desafiaram a fazê-lo é porque confiam em mim. Não é? E por isso... Então está pronta para o desafio que vem aí? Estou pronta para o desafio. Às vezes digo, ainda hoje disse isso a uma pessoa, a pessoa disse uma determinada coisa, disse: olha, eu gostava de me ver com os teus olhos, gostava de me conseguir ver assim, porque é bom nós sentirmos que as pessoas têm carinho, que nos acarinham e que confiam de facto em nós. E portanto eu acho que sim, que estou consciente daquilo que será o desafio e que estou preparada para enfrentar. Vamos esperar que sim, não vamos esperar, não é? Mas corra tudo bem. A Câmara e os escuteiros, como podem trabalhar juntos para melhorar a comunidade? Olha, a Câmara e os escuteiros têm trabalhado muito em parceria. Têm feito muitas atividades, desde as limpezas de praia até aquilo que é o apoio em voluntariado em muitos eventos, e os escuteiros estão sempre disponíveis e sempre presentes. Ao longo dos anos tem sido sempre este um compromisso contínuo. E eu acho que é possível continuar a fazer isso e fazer-se mais, porque de facto aquilo que todos nós queremos no fundo é um objetivo, é comum. Sim. Que é melhorar a comunidade onde estamos inseridos. É uma boa ligação então a Câmara e os escuteiros. Sim, sem dúvida nenhuma. Qual a ideia mais louca que já teve para um projeto municipal? A ideia mais louca? Bem, ideia mais louca. Olha, se calhar ideia assim mais... destas últimas, já fomos fazendo muitas coisas assim interessantes ao longo dos tempos. Eu diria que fui motivando a minha equipa para ir fazendo coisas também desafiadoras e coisas diferentes. Nomeadamente, tenho um carinho especial pelo projeto do Bicho de 7 Cabeças, que foi às escolas e que era um projeto sobre literacia em saúde mental. E esse projeto deu-me um determinado prazer, porque desde os mais jovens até aos menos jovens, mesmo até aos idosos, nos nossos centros ocupacionais, as pessoas puderam experienciar aquilo que eram algumas patologias de doença mental, mas puderam percebê-las e compreendê-las. E puderam experimentar, tiveram uma experiência virtual de perceber, por exemplo, como é que era a esquizofrenia. E então há uma senhora que era amiga do meu avô, que costumava parar com ele no café, que um dia me diz assim: eu estava a tomar café com o meu avô, ela não fazia a mínima ideia que eu estava envolvida, eu conhecia o projeto, a senhora não fazia mesmo ideia nenhuma, mas diz assim: olha, eu tenho que ir embora, tenho que ir aqui para a junta de freguesia, que está lá a professora para falar connosco. E eu disse: a professora? Mas que professora? Diz ela: uma professora que, olha, está-nos a falar de como são as doenças de saúde mental. Eu disse: ela, já falámos no outro dia, olha, da depressão, eu até expliquei que tinha tido e tal, e não sei o quê. Hoje vai ser sobre não sei o quê. Olha, e sabes de uma coisa? E eu ouvir aquilo atentamente para perceber o efeito que isto tinha nas pessoas.
Diz ela, e sabes de uma coisa? Eu no outro dia estive assim com os óculos a experimentar uma coisa que era uma doença assim com um nome. Eu disse, esquizofrenia. Diz ela, era isso, era mesmo isso. E sabes de uma coisa? Eu não sabia que as pessoas com essa doença sofriam tanto. Ou seja, foi importante para mim perceber sim. que de facto tinha impacto nas pessoas, que as pessoas conseguiam compreender o outro, não é? O que antes às vezes não acontecia. As pessoas passavam na rua com problemas de saúde mental, as pessoas diziam, olha, vai ali um tolinho, ou vai ali não sei quem. Não. As pessoas começam a compreender de facto sinais que podem identificar nos outros e alertar também, porque se tiverem consciência dos sinais que podem existir, podem alertar. E, portanto, esse é um projeto que a mim me diz muito, porque conseguimos atingir uns resultados que eu acho que foram muito bons naquilo que era a literacia e a saúde mental no município. Mas acho que agora também, nestas andanças agora recentes de que a Póvoa é um mundo muito ligado também à dança, não é? E há várias escolas de dança, há várias atividades, vamos ter um evento também muito, muito arrojado, que é um evento internacional que veio para a Póvoa de Varzim este ano. Saiu da Maia, onde se realizava há muitos anos e escolheu agora a Póvoa de Varzim, e que vai usar todo aquele quarteirão, digamos assim, dali da escola do Mapadi, escola Flávio Gonçalves, Casa da Juventude, Pavilhão Municipal, e em que irão estar ali mais de 2.000 atletas durante um fim de semana, durante 4 dias, a dançar, a participar ativamente, a ter ali toda uma vida, aquele quarteirão muito diferente, e que vai envolver muita juventude e que quer envolver a Póvoa de Varzim também, e portanto acho que é também um projeto arrojado, diferente, que esperemos que depois singre para que nos próximos anos ele possa ser se calhar extensivo a toda a cidade. Sim. Como é que a Câmara apoia ou pode apoiar mais o movimento escotista na cidade? Eu acho que o movimento escotista tem que nos dizer o que é que precisa. Ou seja, a Câmara Municipal está sempre disponível para apoiar o movimento escotista, está sempre disponível para apoiar projetos que possam contribuir para o bem comum, e portanto é só vocês irem nos desafiando bater também. à porta e pedir ajuda. Exatamente, nós estamos disponíveis. Que iniciativas existem ou estão a ser planeadas para os jovens da cidade? Ora bem, eu não posso revelar segredos, assim, muitas coisas, porque isto ainda vai começar. Mas eu acho que os jovens da cidade precisam de ganhar o seu espaço. Vocês são demasiado novos, se calhar, para se lembrarem que já existiu um Capital Radical na Póvoa de Varzim. Eu sou demasiado nova para isso. Pois, não te lembras, não fazes a mínima ideia, mas eram eventos bastante arrojados. A primeira vez que eu vi um salto em bungee jumping foi precisamente no Capital Radical, e que se organizava na Póvoa. Agora tu vais pesquisar depois e vais perceber como é que isto acontecia. E portanto a Póvoa de Varzim tinha o Cais do Rock também, que vocês também não fazem a mínima ideia, mas tinha muitos eventos ligados à juventude, eventos transformadores. O Faz por Ti, por exemplo, era um evento também para jovens talentos da Póvoa de Varzim, e que eu acho que precisam de ser recuperados. Não sei se alguns semelhantes ou diferentes, porque a realidade de hoje também é diferente. Sim. É mais digital, é mais dinâmica. Por exemplo, acho que este evento que se traz para cá internacional, o HHI, é um evento já com uma dinâmica totalmente diferente, que pode envolver muitos jovens, não só os de cá, mas de fora também, que nós também queremos que as pessoas conheçam a Póvoa de Varzim, e venham em júris internacionais e vem muita gente de fora. Há aí um desafio também da Red Bull e outros assim a surgirem. A Póvoa está a começar a tornar-se uma cidade atrativa para os jovens. Quase um mundo, a Póvoa de Varzim neste momento. Tá, exatamente, vai ser quase um mundo. Também alguns espaços que eu sei que os jovens têm reivindicado muito para se poderem divertir. E esse projeto está a ser preparado também, mas não podemos revelar tudo agora. Os jovens vão ter que ficar atentos agora às próximas novidades. A rúbrica seguinte é o Nó da Questão, na qual o convidado recebe um desafio relacionado a nós, os escotistas. Uma curiosidade: qual é o nó que mais recorda dos seus tempos de escoteira? O nó direito. Portanto, já que a resposta foi tão rápida, não podíamos deixar passar. A ver se eu me lembro. Claro, não é? Mas eu vou acreditar que sim. Deixa lá ver se eu me lembro. Que isto... Também qualquer coisa a gente dá mais dinheiro, não é? Deixa lá ver se eu sei. A gente pode dar mais dinheiro. Que eu
Não sei se isto... Ui, será que foi de primeira? Não, Não. pois. já Mas sabia. podemos voltar a tentar, não é? Já sabia que isto não ia dar certo. Tem que ser assim. Direita por cima da esquerda e a esquerda por cima da direita. Agora está. Se fizer assim, dá para ver. Ui, sim, acho que está certo. Tenho quase a certeza. Exatamente, está certíssimo. Então, recorda-se bem. Nem foi aquele erro. Pronto, vamos Pronto, dar foi assim, assim, porque claro, até os também, escuteiros claro. erram, por isso temos que dar esta Não, benesse. todos não é? erramos. Exatamente. Sempre uma segunda oportunidade. Exatamente. Portanto, agora eu vou apresentar-lhe 3 nós e gostava que escolhesse, de acordo com o significado, o que melhor representa a sua vida profissional e pessoal. É fácil isto, assim. Portanto, temos o nó direito, que representa a união forte e equilibrada, 2 lados que se encontram e se mantêm firmes juntos, que foi o nó que fez. Temos o nó de salvação, o nó que pode ser a diferença entre segurança e perigo, usado em situações de resgate. E temos o nó de correr, o nó que se adapta e ajusta apertando quando necessário e soltando quando a tensão diminui. Epá, É não é fácil. Não dá para escolher os 3. Pode Dá para escolher os escolher. 3. Porque eu acho que todos eles acabam por ter características com as quais me identifico. Temos que inventar um nó que junte todos estes. Que junto todos estes, não é? Porque na verdade Se calhar existe. a união é fundamental. Exato. Certo? Sem uma boa equipa ou sem trabalho em equipa, ninguém faz nada sozinho. Exato. E portanto acho que é essencial. O nó de salvação também, porque muitas das vezes nós podemos ser mesmo a salvação de alguma coisa. Podemos mesmo ser nós que fazemos a diferença, não é? Quando nós podemos resgatar alguém de alguma situação, quer seja ela qual for, Sim, às vezes uma palavra ou... Exatamente. Não precisa de ser necessariamente uma ação. Uma ação, mas pode ser desde ações que nós tomamos, nomeadamente, sei lá, com a proteção civil Sim, e sim. com outras no apoio às pessoas, quer seja na própria ação social, quer seja no apoio psicológico a alguém, quer seja, pelo menos, as pessoas saberem que podem contar connosco, certo? Sim. Que nós estamos lá e que podemos tentar ajudá-las a resolver um problema. E, portanto, pode ser um nó de salvação. Mas também pode ser e deve ser um nó de correr, que se vai adaptando, que se vai ajustando Sim. e alargando mediante a necessidade. Porquê? Porque efetivamente a vida é feita de adaptações. Exatamente, não é? sim. E se nós tivermos a capacidade de adaptação e de mudança. Acho que foi muito bem respondido. Se pudesse deixar um nó como legado para os escuteiros e para a comunidade, qual seria? Destes 3? Pode ser. Se lembrar de outros também, mas Não. para ser mais fácil, pode Mas ser. destes 3 eu deixava mesmo o nó direito. Para nos estarmos mais unidos, ou tentarmos estar mais unidos. Sim. Terminada esta rúbrica, temos um novo desafio para si. O politicamente falando. O discurso político faz parte do seu dia-a-dia. E por isso não vamos fugir à regra no podcast, não é? Mas temos a certeza que deste tema nunca falou. Portanto, ao olhar para a câmara ali, gostava que fizesse um discurso político sobre a importância do pão com manteiga nos acampamentos. Acho que é uma necessidade pública dos escuteiros que haja um discurso político que incentive o pão com manteiga nos acampamentos. Não nos deixam ter pão com manteiga nos acampamentos. Mas é para os chefes começarem a investir mais em pão com manteiga. Deixem o pão com queijo e fiambre e deem-nos pão com manteiga. Epá, isto pode ser... a manteiga não é recomendada pelos nutricionistas. Portanto, isto pode Você ser aqui um sabe bocado o que é que complicado vai para defender defender. o pão com manteiga. Ora bem, então... Caros chefes, eu, depois de ouvir atentamente as reivindicações dos nossos escuteiros, penso que seria importante pensarem ou repensarem a ideia de darem pão com manteiga nos acampamentos. Porque, de facto, o pão com manteiga é essencial ao pequeno almoço. Eu reconheço que um pequeno almoço sem pão com manteiga não é definitivamente a mesma coisa. E isso pode influenciar, naturalmente, aquilo que é depois
a produtividade dos escuteiros durante o dia. E, portanto, eu pedia-lhes que, de facto, repensassem essa questão e que possam introduzir novamente o pão com manteiga, até se for possível, 2 pães com manteiga ao pequeno almoço para os nossos escuteiros. Isto foi incrível. Por amor de Deus, isto foi incrível. Eu gostava que todos os convidados fossem políticos agora para começarmos a fazer Reivindicações. Era o momento perfeito. Eu, depois deste discurso político, fiquei totalmente convencida e vou votar no pão com manteiga nos acampamentos também. Opa, isto foi muito bom, a sério. Eu não sei como é que vocês me convidaram a fazer isto. Quem para está dentro do seu dia-a-dia e nós, por que não aproveitarmos e votarmos para um pão com manteiga nos acampamentos? Acho muito bem, acho muito bem. Ai, depois deste momento engraçadíssimo, vamos fazer uma pausa para agradecermos ao nosso fiel patrocinador Aniprint, que nos personalizou estas fantásticas canecas e nos apoia incondicionalmente neste projeto. Se quiserem produtos personalizados como este, entrem em contacto com a Aniprint através das redes sociais. O link vai estar na descrição. Se quiseres também ser patrocinador do nosso podcast, entre em contacto connosco através das nossas redes sociais, que vão estar aqui no vídeo. Portanto, agora a nossa última e tão esperada rúbrica. Lenço, nó ou confusão. São basicamente perguntas rápidas que têm que ser respondidas com respostas rápidas. Super fáceis, não há cá perguntas de quantos anos tem o agrupamento ou qual é a especialidade da Póvoa. Posso começar? Vamos Pronto? lá. Não vai aparecer na televisão, não vai aparecer na televisão, Não? tem que ser assim Ok, muito ok. rápido. Portanto, qual é o seu prato favorito? Lasanha. Se pudesse viajar para qualquer parte do mundo agora, para onde iria? Para o Dubai, por causa do chocolate. Eu também, adorei. Prefere um dia relaxante em casa ou uma aventura no campo? Não, um dia relaxante em casa. Uma comida que não suporto? Epá, eu vou dizer uma coisa que não devia dizer, Ui. mas uma comida que eu não suporto, assim, é caracóis. Pronto, vamos ter que fazer um discurso político agora para incentivar os caracóis. Pior coisa para esquecer para uma reunião de câmara? Da agenda. Sem agenda. Não Pois, há reunião. Não há reunião. Prefere trabalhar sozinho ou em equipa? Trabalhar em equipa. Alguma vez foi convidada para fazer algo que claramente não queria? Já fui convidada a fazer algumas coisas que não queria Não estava muito interessada. mas pronto, mas faz tudo parte da vida. Temos de ter esta capacidade do nó da adaptação. Boa, obrigada. Se tivesse que comer apenas uma comida para o resto da vida, qual seria? Ui, uma comida para o resto da vida. Sempre. Almoço, jantar. Sem esquecer o pequeno almoço que é pão com manteiga agora. Epá, sempre. Sei lá, tinha que ser para aí arroz de tomate, por exemplo, com pataniscas. Oh, bem jogado. Boa combinação. O que é mais fácil perder na bolsa? Uma mulher tem sempre a bolsa desarrumada, por isso... É fácil perder tudo. Só não se perde a mala, porque pronto. Se fosse para um acampamento hoje, o que não podia faltar na mochila? Epá, não podia faltar na mochila o desodorizante. O que é mais difícil de manter no sítio certo? O coração. Esta foi assim... Mais difícil, montar a tenda ou fazer o jantar? Não, montar a tenda é mais difícil. Algo que tivesse de resolver sem saber bem como? Quando não sei o que hei de fazer, vou procurar a melhor solução. Vou pesquisar informação, vou reunir aquilo que for necessário para tomar a melhor decisão. Qual foi o maior susto que já apanhou? O maior susto que eu já apanhei? Sei lá. Perder as chaves do carro e achar, oh meu Deus, e agora? Não, por acaso não. Já sei o maior susto que eu apanhei. Uma vez estava em casa e de repente comecei a ouvir um barulho no andar de cima e pensei, ok, o que é que se passa lá em cima? Estava a entrar e comecei a ouvir barulho, não é? E pensei, o que é que se passa? Quem está aí? Não é? Tipo, quem está aí? E de repente, quando subo as escadas, vejo um pássaro enorme Oh meu Deus. a passar. Acho que foi dos maiores sustos que eu apanhei, não estava nada a contar, não faço a mínima ideia para onde é que ele entrou. E, Conseguiu portanto, tirar o pássaro. consegui tirar o pássaro. Depois abri a janela, fechei a porta do quarto e ele lá foi A sua vidinha. à sua vida. Vamos agora às últimas perguntas. Se pudesse dar um conselho aos jovens que querem mudar o mundo, qual seria? Continuem a sonhar que é possível mudar o mundo.
Rapidinho, eficaz e uma boa resposta, minha gente. Desafio final. Descreva a política em 3 palavras. Em 3 Guerra, palavras. confusão. Não, eu acho que a política, pelo menos em 3 palavras, daquilo que eu acho que deveria ser: missão, serviço público e se calhar mais comunidade. Algum motivo específico para... Sim, porque eu acho que as pessoas pensam muito no umbigo delas próprias e não conseguem sair da sua caixinha para pensar naquilo que é o bem dos outros. Eu costumo dizer, eu só sou feliz quando vejo os outros felizes, eu só consigo crescer quando os outros crescem comigo. Muito bem. E agora a última pergunta. Qual é o seu maior objetivo na política? Olha, não tenho, porque eu nunca tive objetivos. A vida foi acontecendo e as circunstâncias foram-me trazendo até aqui. E portanto eu não faço como nunca fiz planos. O que vier veio. O que vier virá. A única coisa que eu sei é que tenho que fazer o meu melhor todos os dias. Às vezes errando, naturalmente, todos erramos. Mas faz parte da vida. E seja o que for que estiver para vir. Antes de nos despedirmos, gostava de lhe mostrar a nossa fotografia que tiramos no início e gostava que assinasse para ficar de recordação e vai fazer parte do nosso cenário juntamente com as outras fotografias que já fazem parte. Epá, obrigada. Isto é uma honra. Obrigada a nós. Portanto, e como as surpresas não acabam aqui, não é, minha gente? Temos outra surpresa, que é uma lembrança do nosso podcast com o nosso logotipo e com o seu nome, para levar de recordação e que se possa lembrar desta conversa, assim, durante bastante tempo. Vou-me lembrar de certeza, primeiro porque eu não fazia a mínima ideia onde me estava a meter. Foi fácil? Foi um desafio muito giro, muito interessante. Gostei muito mesmo. E continuem a fazer um bom trabalho. Vamos tentar. Continuem a acreditar que é possível mudar o mundo, que é o que eu também continuo a acreditar todos os dias. E gostava de deixar uma última palavra a quem está a assistir o podcast. Se quiser pode olhar ali para a câmerazinha. Sim, a última palavra é mesmo só a de que quando nós acreditamos e lutamos por aquilo em que acreditamos verdadeiramente com as nossas causas, nós somos capazes de conquistar o mundo. Portanto, espero que todos vocês, os que nos ouçam, que possam conquistar o mundo com aquilo que sejam os vossos sonhos. Obrigada por esta conversa incrível. Se gostaram, partilhem com o vosso e com o nosso também agrupamento e fiquem atentos aos próximos episódios. Até à próxima e sempre alerta! Sempre alerta!